O objetivo dessa aula é a gente corrigir exercício, eu não corrigir esse exercício aqui, que ele fala assim, ó. A partir da figura a seguir, determine. Então a gente tem aqui essa figura, ó, temos dois triângulos retângulos nela. E aí esse exercício ele quer saber o valor de A sobre B, Azinho sobre Bzinho. Então a gente tem aqui, ó, o Azinho e o Bzinho. Primeira coisa que a gente vai fazer é identificar seno, cosseno e tangente. Deixa eu pegar a caneta aqui, ó, pra gente fazer essa identificação. Nesse triângulo aqui, ó, primeiro nesse triângulo, a hipotenusa é essa daqui, ó, que é sempre o que está oposta ao ângulo reto. O cateto oposto é este segmento aqui, ó, e o cateto adjacente é este segmento BC aqui, que é o que está junto do ângulo. Nesse outro triângulo, ó, o cateto oposto também é esse segmento DB aqui, ó, cateto oposto. A hipotenusa, o que está oposta ao ângulo reto, né? E o cateto adjacente, o que está junto do ângulo aqui. É interessante você sempre fazer esta marcação. Por quê? Porque facilita na hora de fazer a resolução do exercício, tá? Sempre marca porque ajuda a facilitar. Então, olha só. Você pode usar, né, algumas dessas relações para você descobrir o valor de A sobre B. Não é uma receita de bolo. Eu vou usar essa, mas você pode usar outra que você quiser aí tentar ver se dá a mesma coisa, certo? Eu vou usar aqui, ó, primeiro neste triângulo grande aqui, ó, no triângulo grande, eu vou usar a tangente. A tangente é a relação que relaciona o cateto oposto com o cateto adjacente. Então, eu vou usar ela. Eu vou usar a tangente de 30, né? Porque o ângulo aqui que a gente tem nesse triângulo maior é o 30. Então, é o cateto oposto, ó, que é o segmento BD, ó. Segmento BD, que é o cateto oposto. E a hipotenusa, que vale Azinho aqui. Aí a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. E eu igualei aqui ao segmento BD dividido por A. Aí a gente multiplica isso em cruz. Vai ficar, ó, 3 vezes o BD igual a A raiz de 3, né? Ó, A vezes raiz de 3 dá A raiz de 3. Aí você passa esse 3 que está multiplicando o BD dividindo o A raiz de 3. Então o segmento BD mede A raiz de 3 sobre 3. Agora, nesse outro triângulo aqui, ó, eu vou usar também a tangente. Só que agora vai ser a tangente de 60. A tangente, ela relaciona o cateto oposto com o cateto adjacente. O cateto oposto é o segmento BD. O cateto adjacente é o Bzinho, né? Em relação agora a esse triângulo pequeno. Então, tangente de 60 é igual ao BD sobre Bzinho. Tangente de 60 é raiz de 3. Igualei ao BD sobre Bzinho. Aí você faz a multiplicação em cruz de novo. Vai ficar, ó, B vezes raiz de 3 igual, tem um neutro aqui embaixo, né? 1 vezes BD que vai dar BD. Então o segmento BD vale B vezes raiz de 3. E sim, os segmentos deram diferentes, né? Porque os triângulos aí são diferentes, certo? Não são triângulos semelhantes, né? Então por isso que deu diferente. Mas aí como que a gente faz para resolver? Você iguala. Você iguala esse segmento BD aqui a este. Então vai ficar, ó, A raiz de 3 sobre 3, que foi o primeiro valor que a gente descobriu, igual a B vezes raiz de 3. Então, ó, é A raiz de 3 sobre 3 igual a B vezes raiz de 3. Aí você passa esse 3 aqui, ó, que está dividindo, passa ele para cá multiplicando. A raiz de 3 é igual a B raiz de 3 vezes 3. Aí você passa esse B raiz de 3 aqui, que está multiplicando 3, dividindo. Vai ficar A raiz de 3 dividido por B raiz de 3. Cancela a raiz de 3 com a raiz de 3, né? Porque divisão aqui é igual. Raiz de 3 dividido por raiz de 3 dá 1. Cancela, fica A sobre B igual a 3. Então, o valor aí que o exercício queria era A sobre B, né? Ó, que vale 3. Aí você poderia usar também outra relação, né? Você poderia usar as outras relações também. Por que que eu usei a tangente? Na realidade, se você usar outra, né? Você pode fazer o teste aí e usar outra. Vai ficar meio complicado. Por quê? Porque se você usar, por exemplo, as relações do seno e do cosseno que envolvem a hipotenusa,
você vê, ó, que as hipotenusas são diferentes. Já aqui, ó, o cateto oposto não, ele é igual, ele é comum aos dois, né, ó. Nesse triângulo maior, o cateto oposto é o segmento BD, e nesse triângulo menor, o cateto oposto também é o segmento BD. Então, por eles terem, né, o mesmo cateto oposto, a gente pode fazer essa igualdade aqui, certo? A gente pode igualar eles. Então, o jeito mais fácil que teria, né, de você resolver esse exercício é você calcular aí a tangente, tá? Então, é a explicação aí do porquê que eu usei a tangente. Usei a tangente porque o cateto oposto aqui, ó, é comum, né, aos dois. E se você usasse o seno, por exemplo, o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Só que a hipotenusa aqui é diferente, né? Então não ia dar aí um certo problema. E aí você também não ia descobrir o valor do A, né? Se você usasse o seno. Ia ter o cateto oposto e a hipotenusa. Ele quer saber o valor de A sobre B. Então aí você fala, mas eu poderia usar o cosseno então, né? Que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Mas aí você não ia saber esse segmento aqui, né? E você ia precisar dele para poder desenvolver. Então, por isso que a gente usa a tangente, tá? No próximo, ele quer ali o seno de BDC. Então, ó, ele quer o seno do ângulo onde está o D aqui, ó. Tá vendo que tem esse chapéuzinho em cima do D? Então, significa que o ângulo está no D. Então, ele quer esse ângulo aqui, ó. O triângulo BDC é esse triângulo aqui, ó. BDC. É o triângulo menor. Então, ele quer o valor deste ângulo aqui de cima. Aí a gente lembra dos ângulos complementares. Ó, eu até coloquei aqui embaixo uma relação, né, para a gente se lembrar. Os ângulos complementares, a gente diz que o seno de alfa é igual ao cosseno do beta. E o cosseno de alfa é igual ao seno de beta, né? Você tem lá o seno de um ângulo, num triângulo assim, sempre vai ter os dois ângulos aqui, né? Então, o seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro. E o cosseno do outro, né, e o cosseno desse ângulo é igual ao seno do outro. Certo? Essa relação aqui, que inclusive a gente já estudou ela, né, nos vídeos anteriores aí, mas eu acho interessante a gente sempre mostrar e sempre estar relembrando aí para facilitar a resolução dos exercícios e não esquecer. Certo? Então, ó, como o triângulo BDC, né, o ângulo aqui, né, o ângulo BDC é complementar ao BCD, que é este ângulo aqui, ó, o ângulo de 60, eles são complementares, né? A gente vai ter que o seno de BCD é igual ao cosseno de BCD. Então, qual que é o cosseno de 60, né? Ó, que é o ângulo que a gente tem aqui, o ângulo BCD. Quem é o cosseno de 60? Cosseno de 60 é meio. Então, o seno de BCD, né, que é o seno deste ângulo aqui, também vai ser meio, certo? Ele quer agora a tangente, ó, tangente de ADB. Então, ADB é esse outro triângulo aqui, ó, ADB. O ângulo é este ângulo aqui, ó, certo? Bom, como o ADB, né, ó, que é esse ângulo aqui, é complementar ao BAD, que é este ângulo aqui de 30, então a gente vai ter que a tangente, né? Por que a gente vai usar a tangente agora? Olha só, outra coisa bem importante aqui. A gente usa a tangente, né, porque a gente vai relacionar seno sobre cosseno, certo? A gente vai relacionar aí seno sobre cosseno, vai facilitar a nossa vida. Então você sempre tem que pensar em um jeito de resolver, né, de tal forma que facilite a sua vida e que facilite a resolução do problema, certo? Então, por isso que a gente vai usar esses valores aí da tangente, né? E como a gente quer este ângulo aqui, né, ó, vai ser o cateto oposto aqui e o cateto adjacente, que vai ser esse daqui, né, em relação a este ângulo ali. Aliás, o cateto adjacente vai ser esse daqui, né? A hipotenusa é aquela dali mesmo, o cateto adjacente é esse. Então a gente vai usar a tangente. A tangente é como? Seno sobre cosseno, né? É aquela outra relação lá que a gente tem para achar a tangente. Então vai ser o seno de ADB dividido pelo cosseno de ADB.
Lembrando que o ângulo que você usa aqui tem que ser o mesmo que está aqui. Só que aí, pelos ângulos complementares, a gente tem que o seno de ADB, que é esse ângulo aqui, é igual ao cosseno deste daqui, que é o BAD. E o cosseno de ADB é igual ao seno de BAD também. Justamente o que a gente fez aqui, ó. O seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro. Ó, o seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro. O cosseno de um ângulo é igual ao seno do outro, ó. Cosseno de um ângulo é igual ao seno do outro. Certo? Aí a gente vê, quem é o cosseno de BAD? BAD é 30 aqui. Vai ser o cosseno de 30 dividido pelo seno de BAD. BAD é 30, o seno de 30. Então, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 e o seno de 30 é meio. Aí você tem uma divisão de fração, é a primeira vezes o inverso da segunda. Raiz de 3 sobre 2 vezes 2 sobre 1. Raiz de 3 vezes 2 dá 2 raiz de 3, 2 vezes 1 dá 2. Aí você simplifica aqui, né? Ó, 2 dividido por 2 dá 1, sobra só a raiz de 3, certo? Então, a tangente de ADB, que é a tangente desse ângulo aqui, vale raiz de 3, certo?